Oi, pessoal, meu nome é Sharina e eu tô aqui para ensinar, aliás, compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre psicossíntese. E a base de tudo que eu estou falando é do próprio criador da psicossíntese e tá aqui neste livro, Psicossíntese, as bases da psicologia moderna e transpessoal. Então, vou compartilhar com vocês um slide aqui e antes da gente falar propriamente dito da psicossíntese, é importante que a gente entenda muito brevemente o caminhar da psicologia como ciência e quais foram as vias que a psicologia como ciência ela abriu para entender essa psique humana. Como que cada uma dessas vias olha para esse material de estudo que é o próprio ser humano e sua psicologia, suas emoções, seus pensamentos, toda a sua dinâmica interna. Então, eu vou compartilhar primeiramente um slide aqui com vocês. Bom, meu nome é Sharina, eu sou mestranda em psicologia e essa aula, na verdade, eu estou compartilhando aqui com vocês, mas é uma aula que eu vou dar no estágio em docência lá na faculdade para o pessoal da graduação de psicologia. Primeira coisa, contextualização epistemológica. Será que a psicossíntese está dentro, epistemologicamente, do que a gente chama de psicologia transpessoal? Isso é uma pergunta que eu estou deixando aqui para que vocês pensem junto comigo. Na minha visão, sim. Mas antes da gente poder chegar a desenvolver esse raciocínio, é importante que a gente saiba que vias são essas, né? É a psicologia transpessoal e quais outras? Vamos lá. Eu fiz uma animação, vou compartilhar com vocês aqui, exatamente para a gente pensar sobre isso. A compreensão de onde a psicossíntese se enquadra epistemologicamente dentro da psicologia perpassa pelo entendimento dos caminhos abertos pela ciência psicológica para a investigação da psique humana ao longo do tempo, desde a psicanálise e o behaviorismo, passando pelo humanismo até a psicologia transpessoal. Freud inaugurou a psicanálise em 1895 com a publicação de Estudos sobre a Histeria, apresentando um sistema metodológico e teórico para se explorar os processos mentais ocultos que estariam na base de sintomas neuróticos. Partindo do comportamento patológico, o objetivo da psicanálise era acessar suas causas na dimensão oculta da mente, inconsciente, trazendo-as à consciência e trabalhando o discernimento desses elementos antes mantidos conflituosamente inacessíveis no inconsciente do indivíduo, de onde atuavam dominando esse indivíduo. O behaviorismo, por sua vez, foi apresentado em 1913 por Watson como um paradigma das ciências psicológicas a sustentar a produção de conhecimento científico, tomando por objeto a análise do comportamento. O ponto crucial que sustentou esse paradigma ideológico foi o entendimento de que não se poderia desenvolver uma ciência psicológica tendo como fatores fundamentais do comportamento humano eventos que ocorrem no mundo privado do indivíduo, inacessíveis não pela observação, mas tão somente pela introspecção. Tourinho esclarece que a análise do comportamento critica a visão antropológica que enfatiza os eventos que ocorrem no mundo privado do indivíduo, não porque ignora a chamada experiência subjetiva, mas porque não atribui a esses eventos uma centralidade na explicação do comportamento humano. Jung, em 1917,
cerca de 4 anos depois de seu rompimento com o movimento psicanalítico, empregou pela primeira vez um termo equivalente a superpessoal ou transpessoal ao valer-se da palavra alemã Überpersönlich, para designar as necessidades humanas de transcendência e os valores dessa esfera como expressões promotoras de saúde para o ser humano. Abriu o caminho para a abordagem transpessoal ao fazer a ligação entre o ser humano, o inconsciente coletivo e o transcendente, tornando possível um debate acadêmico sobre espiritualidade na área da psicologia. No prefácio de Símbolos da Transformação, Jung escreve que, abre aspas, a psicologia não pode prescindir da contribuição das ciências do espírito, sobretudo da história do espírito humano. Conhecimentos biomédicos previamente adquiridos são insuficientes para compreender a natureza da alma. Fecha aspas. Maslow, em convergência com as ideias já preconizadas por Jung e incomodado com a tendência da psicologia norte-americana de sua época em focar a atenção nos aspectos patológicos do ser humano, incluiu em suas investigações os aspectos que impulsionam o ser humano ao desenvolvimento de saúde e realização. Imbuído do propósito de criar uma alternativa às abordagens comportamental e psicanalítica, Maslow, em 1954, iniciou a construção de uma rede de outros psicólogos que se interessavam em estudar os aspectos negligenciados pela psicologia de sua época e que não viam abertura no meio acadêmico para a publicação de suas pesquisas. O objetivo era criar um movimento robusto, promotor de pesquisas acerca tanto das fraquezas quanto das potencialidades humanas, que em razão da união de diversos estudiosos de peso, como Carl Rogers, Gordon Allport, Kurt Goldenstein, Erich Fromm e outros, viabilizasse a penetração dos artigos oriundos desses estudos no meio acadêmico. Em 1961, na Califórnia, o movimento criou seu próprio meio de publicação científica, o Journal of Humanistic Psychology. Em 1963, a psicologia humanista foi formalmente reconhecida com o nascimento da American Association for Humanistic Psychology. Assim, o movimento iniciado por Maslow, incorporado por Carl Rogers, Erich Fromm, Kurt Goldenstein e outros pesquisadores, abriu um terceiro caminho nas ciências psicológicas, a abordagem humanista. Uma das grandes contribuições dessa vertente foi a ênfase no potencial natural do ser humano de fluir rumo ao crescimento e à saúde, assumindo o terapeuta o papel de facilitar as condições para que a pessoa busque suas respostas e significações de modo a promover novas organizações. Trata-se de uma abordagem que foca na pessoa e na sua capacidade intrínseca de auto-organização. Processo esse facilitado por meio do apoio de um terapeuta que tenha olhos para ver e valorizar a dignidade e o potencial para a saúde e realização do ser humano a que apoia. Segundo Rogers, é fundamental que o terapeuta de abordagem humanista reconheça plenamente o potencial de crescimento de seu cliente e respeite sua capacidade de caminhar em direção à realização, de desenvolver suas potencialidades latentes. E para isso, é necessário que esse terapeuta não caia na armadilha de querer guiar, rotular, dissecar o seu cliente sob pena de reduzi-lo.
Maslow considerou a psicologia humanista como uma preparação para uma quarta via em psicologia, para uma abordagem capaz de transcender o foco no ser humano, incluindo aspectos cósmicos, espirituais, transhumanos, em seus interesses de estudo. Essa abordagem, anunciada no prefácio da segunda edição do livro Introdução à Psicologia do Ser, é a psicologia transpessoal, focada tanto no ser humano, microcosmo, como no que o transcende, macrocosmo. Segundo a APA, American Psychological Association, a psicossíntese está na classificação da psicologia humanista. Porém, em razão de ter transcendido o foco no ser humano, ao considerar a existência de um inconsciente superior, ou self transpessoal, que conecta o ser humano aos demais seres humanos, ao mundo e a todo o universo, entendo tratar-se de uma psicologia transpessoal. Venham comigo conhecer um pouco mais sobre essa abordagem chamada psicossíntese. Assim vocês poderão me dizer se concordam ou não com esse meu entendimento de considerar a psicossíntese uma psicologia transpessoal. Vamos lá. Vamos entender o que é essa psicossíntese, para depois a gente pensar aqui junto, será que é uma psicologia transpessoal? Qual é essa epistemologia? Através de quais lentes Roberto Assagioli desenvolveu a psicossíntese? Antes, vamos falar um pouquinho desse pai da psicossíntese que foi o Roberto Assagioli. Quem foi esse homem? Bom, ele foi um médico psiquiatra italiano. Eu falei aqui para vocês, olha a carinha dele aqui, vou tirar a minha para vocês verem a dele. Ele fez o seu doutorado com Sigmund Freud e Gustav Jung na Sociedade de Psicanálise em Zurique. Ele foi um discípulo de Freud e levou a psicanálise para a Itália, mas ele logo rompeu com as ideias, assim, ele não é que ele rompeu, ele transcendeu, vamos dizer assim, ele transcendeu o corpo teórico da psicanálise porque ele sentiu uma necessidade de se aproximar de aproximar esse olhar, de estudar o que faz os seres humanos realizarem-se, o que está na base do funcionamento daqueles seres humanos altamente realizados, saudáveis, felizes, harmonizados psicologicamente. Nisso ele se aproximou muito da visão humanista, exatamente essa necessidade de entender o que faz as potencialidades mais nobres, mais saudáveis dos seres humanos se manifestarem, é que moveu Maslow, lembra lá na nossa animação? Moveu Maslow a se unir numa rede de psicólogos, de psiquiatras, de estudiosos que queriam entender o que faz o ser humano funcionar de forma saudável, rumo a manifestações das suas maiores potencialidades, mais saudáveis e criativas potencialidades. O pressuposto básico da psicossíntese é a ideia do ser humano como um ser que está em constante crescimento pessoal e que está sempre na busca de realizar o potencial latente, ainda não manifesto em si, o seu máximo potencial. Então, é uma psicologia dinâmica que acredita que o ser humano está sempre em um processo de construção e de aprimoramento desse ser, né, integral.
ele trouxe uma visão mais abrangente do que é esse ser humano, do que é esse objeto de estudo da psicologia. E ele trouxe um aspecto, o aspecto da espiritualidade, numa época em que a psicologia transpessoal, o movimento transpessoal ainda não tinha acontecido. O Assagioli morreu em 1974, a sua tese de doutorado, ela é de 1910, em 1910 ele ainda estava muito atrelado à psicanálise, mas logo que ele começou a atender, a colocar em prática todo esse arcabouço da psicanálise, ele sentiu uma necessidade de ir além. Ele falava que o ser humano, na visão dele, de Assagioli, não era um porão escuro ou não se resumia ao porão. Ele queria entender todo o edifício, fazendo uma analogia à psicanálise, né, que explorava muito a questão do inconsciente, que ele chamou de inconsciente inferior, onde estão os complexos, as bases dos traumas, dos comportamentos patológicos do ser humano. Ele entendia que não existia apenas esse tipo de inconsciente, que havia uma região também inconsciente no ser humano, onde os valores, os metavalores estavam também escondidos, ocultos. Os impulsos mais nobres também estavam ocultos. E o objetivo da psicossíntese era unificar integrar essas partes inconscientes do ser humano no ponto central da autoconsciência, para que o ser humano pudesse utilizar as potencialidades, as forças dessas energias inconscientes no seu cotidiano. Deixou mais de 300 artigos publicados em revistas científicas de vários países e 3 livros traduzidos para o português. Um dos livros é o Psicossíntese, que é assim, a base da nossa aula, que é esse livro aqui. Tá? Os outros são os 7 tipos humanos e o ato da vontade. Bom, ele desenvolveu um mapa da personalidade, chamado diagrama do ovo. E esse mapa, como eu falei para vocês, ele foi fruto de uma unificação do pensamento de diversos estudiosos. Ele trouxe o pensamento junguiano do inconsciente coletivo para esse mapa da personalidade. Ele trouxe o inconsciente, que ele chamou de inferior, da teoria do Freud, e ele fez um mapa abrangente dessa personalidade. Nós vamos conhecer agora. Que mapa é esse? Lembrando que o mapa é apenas uma representação estática de algo que é dinâmico. Então, é óbvio que o mapa da personalidade está muito distante do que é um ser humano na realidade. É apenas um quadro estrutural da nossa constituição interior, muito rudimentar. E como a ciência, ela dá passos pequenos e progressivos diante de uma realidade que é muito maior, né? A realidade, ela é muito maior do que qualquer teoria sobre ela. E a Assagioli tinha essa clareza. E ele fez esse alerta, que ele não tinha a intenção de esgotar ou de a pretensão de achar que esse mapa fosse uma representação muito fiel assim de quem somos. É apenas um quadro estrutural e rudimentar, apto, obviamente,
de ser desenvolvido, a ser pensado, a ser criticado. É assim que a ciência se desenvolve, né? Bom, como que é essa visão do homem de Assagioli? Ele trouxe 3 níveis de inconsciente. O inconsciente inferior, representado pelo número 1 aqui no mapinha, que é esse diagrama do ovo. O inconsciente médio, representado pelo número 2. O inconsciente superior, representado pelo número 3, ou superconsciente. Número 4, tá vendo aqui? Essa linha demarca um espaço, por isso ele deu o nome de campo. Um campo da consciência, um espaço onde as sensações. Nós vamos entrar em detalhes de cada um desses pontos, o que significa cada um deles. Número 4 é o campo da consciência. O número 5, um pontinho aqui no meio do diagrama do ovo, que se refere ao eu consciente ou ego. O 6, que é acima, bem ali, o ponto mais alto do diagrama é o número 6, que representa o eu superior. E fora do traçado pontilhado, que delimita o diagrama, nós temos o número 7, que é o inconsciente coletivo. Bom, nós vamos destrinchar cada um desses elementos que constituem a personalidade conforme a visão da psicossíntese de Roberto Assagioli. Mas antes da gente passar para o próximo slide, eu quero deixar claro para vocês qual é o objetivo desse processo chamado psicossíntese. O objetivo, a meta da psicossíntese é a integração do eu superior no ego e a integração das forças das forças de toda a dinâmica que movimenta esse inconsciente inferior, também a integração neste ego. Para que o ser humano funcione em seu cotidiano, dispondo-se das potencialidades que todas as energias que constituem a sua dinâmica psicológica, usando toda essa energia para a construção de uma vida melhor para si e para os sistemas aos quais ele integra. Então, eu vou ler uma frase aqui que ela representa esse ideal da psicossíntese. Não há identidade, isto é, consciência do eu sem universalidade. E não há conhecimento do universal sem uma realização individual. Então, o Assagioli, ele propôs uma síntese, uma integração entre o eu pessoal e o eu universal. As potencialidades, habilidades pessoais desse ser humano integradas a metavalores, a valores que transcendam esse indivíduo no seu aspecto pessoal. Então, seria a proposta dele é a unificação do bem-estar, vamos chamar assim, da realização pessoal e tudo isso integrado a um funcionamento sistêmico de modo que esse ser humano funcione bem para si mesmo e para os grupos e todos os sistemas que ele integra, familiar, trabalhista e até de toda a família humana, como um ser humano mesmo, social, em todos os níveis.
Então, por isso que fala que não há identidade sem universalidade e não há conhecimento do universal sem uma realização individual. Bom, vamos lá para cada um desses aspectos que compõem a personalidade do ser humano, segundo essa visão do Assagioli, segundo a teoria que ele desenvolveu. Inconsciente inferior, lembra lá o número 1, vou voltar aqui só para vocês verem. Opa! Ai, Jesus, espera aí. Anterior. Isso. Aqui, vamos falar sobre o inconsciente inferior. Lembrando que nesse mapa da psique humana, nós temos 7 elementos, tá? Vamos lá. 7 elementos que compõem a psique, né? A dinâmica interna do ser humano. Então, vamos lá. Inconsciente inferior. As informações que estão nessa região inconsciente da nossa psique, aquela região acerca da qual a gente não tem, dentro da nossa consciência ordinária de vigília, a gente não tem a percepção direta, por isso inconsciente, né? Essa região do inconsciente inferior é onde estão as informações que regem a vida automática do corpo, como as digestões, as sinapses e a circulação sanguínea, enfim, todo esse movimento automático do corpo, os instintos básicos e impulsos básicos, o instinto de sobrevivência, o instinto sexual, por exemplo, né? Os complexos, que são aquelas imagens mentais carregadas de emoção que sustentam um complexo, um conjunto de crenças em torno de uma determinada ferida. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, o medo de atingir um sucesso, o complexo de Jonas, como o medo do êxito, o medo de cumprir aquele seu, de realizar um talento, de realizar um sonho, um talento mesmo, um dom que se tenha. Sonhos e fantasias, que no caso, que não são apoiadoras da saúde, né? Porque aqui nós temos aqui no inconsciente inferior processos mentais e emocionais que trazem um adoecimento, como fobias, obsessões, compulsões, falsas crenças paranoides. Então, esse é o conteúdo do inconsciente inferior, porque o Assagioli, ele separou o inconsciente inferior, que traz essas informações emocionais relacionadas a emoções e crenças elaboradas de forma doentia e lançadas para essa região do inconsciente. Ele separou isso da região do inconsciente superior, que seriam as informações que levariam, impulsionariam ali daquele lugar inconsciente o ser humano para metavalores, para valores apoiadores da própria vida e da vida em coletividade, como amor altruístico, ética. Ele separou, e no inconsciente inferior estariam as causas das patologias, vamos dizer assim. Inconsciente médio, que região é essa? É a região interior onde são assimiladas as experiências, elaboradas e desenvolvidas as nossas atividades mentais e imaginativas comuns. É a região
que está mais próxima é o inconsciente médio, ela está mais facilmente acessível, as informações estão mais facilmente acessíveis, onde você passa por aquele processo, as informações que chegam a partir da sua, do ego, da sua consciência de vigília, do seu estado ali de acordamento, elas passam por ali e são elaboradas para se tornarem um aprendizado. Por exemplo, você está começando a aprender a dirigir. Esse processo se inicia valendo-se da sua mente consciente, do seu eu consciente. Você está ali no processo cognitivo, aprendendo a apertar a embreagem, colocar a primeira marcha, a segunda, soltar essa embreagem mais lentamente enquanto acelera. Quando você está recebendo essas instruções, você está usando o seu eu consciente, a sua consciência de vigília, do acordamento, do estado de acordamento. Depois que você passa pela aula, vamos dizer assim, essas mensagens, essas informações passam do seu eu consciente para o inconsciente médio, num processo de elaboração e assimilação dessas mensagens que estão sendo aprendidas. Quando elas são automatizadas e você não precisa mais pensar no que você vai fazer para dirigir, o seu corpo já automatizou o aprendizado, significa que essas informações passaram do inconsciente médio para o inconsciente inferior. Que aí a gente já estaria aqui nesse item, né, que a gente acabou de falar dele, informações que dirigem a vida do corpo de forma automatizada. Então, tudo aquilo que aquele aprendizado, vou usar esse termo, que é incorporado, é porque ele saiu do inconsciente médio e passou para o inconsciente inferior. Então, nós não temos o inconsciente inferior apenas aspectos que vão impulsionar o ser humano para a patologia, não. A gente tem também os hábitos ali, sabe? A gente tem os hábitos que impulsionam para uma vida que funcione harmoniosamente e os hábitos que foram mal elaborados ou que foram elaborados de uma maneira a impulsionar para a doença, que são, no caso, os complexos, as fobias, as obsessões, tá? Então, vamos ver o inconsciente superior. É a região de onde recebemos as intuições, as inspirações superiores, e também a gente recebe como se fosse um raio, vamos dizer assim, inspirações, intuições, aqueles eureka da vida, e a gente também se eleva até essa região, que é o que Maslow chamou, tendo experiências culminantes ou momentos de júbilo na vida. Então, momentos de se sentir extremamente conectados em forma de sentimentos de amor, de compaixão, de felicidade. Então, essa região que nos arrebata vez por outra, assim, de súbito, e também acerca da qual a gente não tem o tempo inteiro aquela consciência no nosso estado natural, ordinário de vigília, essa região é a região do inconsciente superior. Então, nós já falamos dos 3 inconscientes, né? Dos 3 elementos inconscientes da psique. Agora, a gente vai falar do campo da consciência e do ego, tá? Porque são 2 coisas que, às vezes, dá para confundir. Campo da consciência é aquela região de onde temos as percepções diretas,
a sensação, as imagens, os pensamentos, os sentimentos, os desejos. O nome campo, né, ele já traz essa ideia de região por onde o fluxo de pensamentos, de sentimentos e de sensações que estão acontecendo aqui agora com o ser humano, eles estão fluindo aqui. Por exemplo, neste exato momento, eu estou com os pés no chão aqui, descalça, e estou tendo a sensação de frio nos pés. Isso está no meu campo de consciência, porque enquanto eu não pego a minha atenção, o meu ego, no momento e foco nele, ele está acontecendo ali. A percepção está acontecendo, mas não é o ponto da minha autoconsciência. Agora que eu estou falando mas tem várias coisas que estão acontecendo aqui agora, em termos de sensação, de pensamentos, de dinâmica interna, que o nosso ponto focal da nossa consciência autorreflexiva não está atento, focado ali exatamente naquele sentimento, naquela percepção corporal. Então, todo esse fluxo de percepções diretas, de pensamentos, de sentimentos, de sensações corporais, eles estão no campo da consciência. E é para essa região que a gente traz os fragmentos do inconsciente quando a gente está num trabalho em algum exercício que busca tirar elementos lá do inconsciente e trazer para uma superfície para ser percebido, sabe? A gente traz ali do inconsciente e puxa para o campo da consciência para que ele possa ser percebido e elaborado. Elaborado por quem? Pelo ponto de autoconsciência, que é o eu pessoal, ou o ego, que é esse ponto que reflete, que tem o poder de julgar, de discriminar, de categorizar, de dizer, de ponderar. É o eu que pondera, que faz as escolhas, que pondera entre os custos e os benefícios dos impulsos, de ceder ou não ceder aos impulsos. Esse é o ego, é o nosso ponto auto-reflexivo. Eu superior é a consciência que observa. Quando você está aqui, você tem o ego, que é o ponto que julga, e você tem um campo, onde sensações, sentimentos, pensamentos fluem. E existe uma consciência que é capaz de observar tanto o ego quanto o campo da consciência. Quem medita, quem tem o hábito nos exercícios, inclusive, da psicossíntese e da psicologia transpessoal, tem muito isso de você observar esse fluxo, essa dinâmica toda interna, a partir de uma outra consciência, de um outro lugar, de um lugar de observador, assim, como se você estivesse de cima. Essa consciência que observa é o eu superior, o eu situado além e acima de toda estrutura psíquica, ou o eu transpessoal. E o inconsciente coletivo é o ambiente psíquico geral que abarca as informações de toda a humanidade. É um ambiente que nos influencia e ao qual nós influenciamos como um grande corpo, né, chamado humanidade, para onde a gente lança as nossas ideias gerais, os nossos mitos, os nossos grandes arquétipos, para esse lugar que é um mar, vamos dizer, de informações de toda a humanidade. Bom, agora a gente vai para os estágios. Que realização do ego? O que é isso? É o próprio processo de psicossíntese, a integração dessas energias psíquicas
que estão no eu inferior presas e criando patologias, seria a liberação dessas energias, a integração delas no eu pessoal e a integração do conteúdo do inconsciente superior também no eu pessoal para a construção de uma vida mais satisfatória a nível pessoal e a nível sistêmico. Então, essa é a realização do eu. Vamos dizer que seria a integração dos aspectos do inconsciente em prol da saúde desse indivíduo, dos aspectos subutilizados das energias psíquicas em prol da construção de um eu realizado, um eu saudável. E aí essas etapas, elas foram construídas também com aquela mesma ideia de que o nosso pensamento linear para a lógica, né? A nossa lógica, ela é linear, mas a vida não. Então, a gente traz essa exposição de uma forma linear, mas na prática, a aplicação, ela não é linear, né? Ela é conjunta, vamos dizer assim, circular, não necessariamente primeiro isso, depois aquilo, né? Então, é preciso um conhecimento da própria personalidade, é preciso saber onde eu estou fixado de forma pueril, ou onde eu não amadureci, o que eu não desenvolvi da minha personalidade. Pode ser a falta de força de vontade, suponhamos, a pessoa precisa ser sincera consigo e reconhecer as suas fraquezas em termos de habilidades, de maturidade psicológica. Primeiro, então, é um conhecimento real ali da personalidade, uma análise, né? Depois, um controle dos elementos da própria personalidade, é conhecendo essa personalidade, as falhas dela, o que eu preciso desenvolver e o que eu tenho de força que eu já desenvolvi, que pode me ajudar no desenvolvimento daquilo que ficou para trás, que eu não consegui desenvolver. Controle dos elementos da própria personalidade, então já é eu pegar aquilo que está muito bem desenvolvido em mim e usar como apoio para desenvolver aquilo que não está desenvolvido. Eu preciso desenvolver mais a minha vontade, eu não tenho uma força de vontade muito desenvolvida, mas eu tenho uma imaginação desenvolvida, uma criatividade, então eu vou usar essa criatividade para me apoiar no desenvolvimento da minha força de vontade. É um exemplo, né? Então, a gente vai olhar também cada uma dessas etapas, destrinchar mais. Terceiro estágio é a descoberta ou a criação de um centro unificador. Porque o objetivo aqui é construir um eu pessoal e integrar um eu universal, aspectos desse eu universal na minha personalidade, no meu eu pessoal. Para isso, eu preciso conhecer a minha personalidade, as falhas e as fraquezas, controlar esses elementos que compõem a minha personalidade, sabe? Discriminar, manejar esses elementos para reconstruir uma nova personalidade em torno de um novo centro. E aqui eu vou descobrir ou criar um centro unificador, um novo centro, em torno do qual essa psicossíntese acontecerá, em torno do qual essa construção do novo eu irá girar, vamos dizer assim. Reconstrução da personalidade em torno de um novo eu. Aqui a gente vai detalhar os estágios, tá? Bom, conhecimento completo da personalidade. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar no porão escuro.
a gente vai precisar de coragem para encarar as sombras lá no inconsciente inferior. A gente vai explorar o inconsciente médio a partir do estado de presença que vai nos permitir captar ali no campo da consciência, que a gente vai trazer, né, para esse inconsciente médio que está mais próximo do campo da consciência, esses elementos puxados ali, aos quais a gente entrou em contato quando a gente entrou no inconsciente inferior, no quarto sombrio da nossa psique. E explorar o inconsciente superior a partir de exercícios que nos elevem a essa região superior da nossa psique, ou que permitam uma abertura para que as inspirações desçam dessa região. Então, descobrir as sombras, explorar o inconsciente médio, explorar o inconsciente superior, explorar as nossas regiões de inconsciência da nossa psique e o campo de consciência também, a partir de exercícios, técnicas que a psicossíntese sugere. Tomar posse, no estágio 2, a gente começa a tomar posse dos elementos inconscientes e manejá-los. A gente deixa de ser controlado por eles e a gente começa a subordinar e coordenar esses elementos. A gente começa a gerir esses elementos e nos desidentificar daquilo que não está funcionando, não está sendo harmonioso, não está sendo construtivo e que estava nos dominando, lá do nosso inconsciente. Então, a gente começa a manejar esses elementos da personalidade e um dos princípios básicos da psicossíntese é o processo de desidentificação. O Assagioli fala que tudo aquilo com o qual a gente se identifica se torna senhor da nossa vida. E tudo aquilo com o qual a gente se identifica vai conduzir os nossos comportamentos. Então, desidentificar daquilo que vem nos conduzindo de forma patológica ou que está nos impulsionando para o sofrimento. Então, esse processo de desidentificação desses elementos. Descoberta ou criação de um centro unificador. Aqui, o Assagioli, ele fala que neste momento, é preciso que a pessoa descubra dentro de si ou fora de si. Então, aqui no 3 é a descoberta ou a criação de um centro unificador. Essa etapa é muito importante, é a chamada etapa de transmutação. Aqui é como se fosse a crisálida de uma borboleta. Naquele momento em que a lagarta entra para dentro do casulo para se transformar, né? Só que o ser humano não entra para dentro de um casulo, não. Ele continua vivendo a vida dele normal, só que não, né? Ele está passando por um momento de transmutação e que muitas vezes é complicado, porque a energia gasta é muito grande e a vida não para, as demandas não param. E por vezes, por isso que é muito importante o apoio, né? É o ideal que tenha o apoio de um psicoterapeuta aí neste momento, apesar do Assagioli falar que a psicossíntese ela pode ser feita, ele recomenda o apoio de um profissional, mas ela pode ser realizada de forma autônoma, uma autopsicossíntese. Mas esse é um momento muito importante, um momento difícil, porque exige muita
energia psicológica e a pessoa não está no casulo. Ela tem que trabalhar, ela tem as demandas familiares, ela é um adulto e a vida não para. Ela tem que, muitas vezes, ela perde essa eficiência para a vida cotidiana nessa etapa, sabe? Essa etapa é a etapa em que a pessoa já se desidentificou daqueles elementos que ela estava fortemente, egoicamente identificada, aqueles conteúdos internos com os quais ela estava fortemente identificada. Vamos supor, vou dar um exemplo, da pessoa fortemente identificada com a crença de ser desorganizada. Ouviu tanto isso e ela foi propagando reforçando isso a partir das ações, porque ela acreditou nessa crença de que ela era isso, então que a personalidade era uma coisa estática, que ela era desorganizada. A partir do momento em que ela se desidentifica e começa a perceber que não, o ego, ele é reconstruível, ele não é algo perene, ele é um estado. Quando ela começa a se desidentificar dessa condição estática de ser desorganizado, ela começa a poder manejar esse elemento dentro da personalidade dela. Depois desse processo de desidentificação daquilo, daqueles elementos que estavam impulsionando para o sofrimento, que estavam impulsionando para a desarmonização da vida, vem o processo de descoberta de um centro, um novo centro em si, ou fora, excêntrico, né? Fora de si. Por isso que ele fala descoberta ou criação. Descoberta de um centro unificador é quando a pessoa centra em si mesmo esse ponto, esse novo ponto. Antes, ela tinha desenvolvido em torno de uma ferida fundamental, de um sentimento de desvalor, de um complexo, de um sentimento de desamor, de um sentimento de abandono, de um trauma, uma personalidade que foi se formando em torno dessa ferida. Agora ela descobre em si um novo centro, uma fonte de amor, um alto valor, um novo centro em si. Mas ela pode também construir esse novo centro unificador fora de si. Por isso ele fala descoberta ou criação de um centro unificador. Ela pode descobrir num sentimento, numa causa pela qual lutar, num amor a uma atividade, a um trabalho, ao cuidar da família, enfim, ela pode também construir um novo centro. E o Assagioli fala que isso muitas vezes depende do tipo psicológico. Se a pessoa é muito extrovertida, para ela é mais fácil, pode ser, né, mais fácil construir esse centro unificador de forma excêntrica, né, fora de si, externo. Então, seria criação de um centro, ou a descoberta em si mesmo deste centro, ou as duas coisas, sabe? Neste momento, a pessoa começa a unificar toda a energia liberada dos complexos que ela explorou no inconsciente inferior dela. Ela começa a trazer a energia superpotente do superconsciente, que ela também explorou, do inconsciente médio, para dentro desse ponto unificador. E em torno dele, reconstruir uma personalidade
utilizando as energias que foram liberadas, sublimando essas energias pela desintegração dos complexos, e aqui você vai reconstruir. Aqui é a hora de você entregar, por meio das suas ações, novos comportamentos, novas ações, a partir da subordinação, do controle, da coordenação, da gestão dessas energias que foram liberadas dos complexos, das repressões e que foram conhecidas ali daquela região do superconsciente. Então, o desenvolvimento aqui nessa quarta etapa, você começa a desenvolver aquilo que é a hora de você começar a ver a sua força de vontade mais potente, porque a sua disposição, é a hora em que você e os outros falam assim, nossa, você tá mudado nas ações, sabe? Começa a mostrar, a externalizar uma nova conduta. É neste momento. Ah, gente, espera aí que não tá no modo apresentação. Pronto, agora tá. Bom, a próxima aula vai ser sobre técnicas, como colocar a mão na massa nessa psicossíntese, como fazer isso na prática. Eu vou dar spoiler aqui, ó. Aqui, introdução, técnicas são apenas ferramentas, portanto, podem ser mudadas. O importante é que a gente conheça os princípios. Quais são os princípios da psicossíntese? Porque as técnicas são só sugestões. O importante é pôr os princípios em prática, tá bom? Então, a próxima aula vai ser sobre técnicas em psicossíntese. Muito obrigada, espero que tenha sido útil para vocês. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. E até a próxima aula, gente. Até mais.